E aí pessoal, tô de volta e hoje trazendo pra vocês um review de Balan Wonderworld. É um jogo de ação em plataforma 3D dos criadores de Sonic the Hedgehog, cofundadores do lendário Sonic Team, Yuji Naka e Naoto Oshima, juntos aqui pela primeira vez em 20 anos, ou seja, as expectativas são altas, e hoje a gente vai conferir aqui tudo sobre o mais novo jogo da dupla. E bom, para início de conversa, Balan Wonderworld é um jogo bem diferente do que a gente está acostumado, artisticamente super criativo e ousado, com personagens e mundos vivos e coloridos. Na história você controla o Léo, o Aema, duas crianças passando por momentos difíceis em suas vidas quando descobrem o teatro do enigmático maestro Balan, que após uma breve introdução nada convencional, leva eles para Wonderworld. Wonderworld abriga mundos manifestados da imaginação das pessoas, que misturam realidade e fantasia, sentimentos e apegos de cada um de nós. Eu, você e todos os seres humanos têm seu próprio mundo em Wonderworld. E o jogo introduz 12 capítulos, cada um contendo 2 atos e uma conclusão. Cada capítulo conta a história de um dos protagonistas de Wonderworld, como e por que tiveram seus corações partidos e infestados por negates. Mas negates o que são? Bom, manifestações físicas das fraquezas e emoções negativas que existem dentro de nós. Cabe então ao Léo e à Emma restaurar aqui o equilíbrio desses mundos, ajudando seus protagonistas a encontrarem paz e equilíbrio em seus corações. A mecânica do jogo gira em torno de trajes que alteram a aparência do Léo e da Emma, concedendo poderes especiais necessários para que eles enfrentem os perigos e desafios pelo caminho. O jogo conta com mais de 80 trajes espalhados por 11 mundos, cada um com sua própria habilidade, os quais incluem correr no ar, voar, parar o tempo, nadar, cuspir fogo, várias outras coisas. A lista é enorme. É possível também a gente carregar aqui 3 trajes por vez, mas nada te impede de trocá-los quando for preciso, acessando um guarda-roupas através dos checkpoints. Mas claro, contanto que você possua o traje desejado em estoque, pois o guarda-roupas armazena os trajes contidos durante o final das fases anteriores, podendo armazenar mais de uma unidade por cada tipo. Infelizmente, na prática, esses trajes que deveriam ser a essência do jogo são também um dos seus principais pontos negativos. Muitos deles são desnecessários e poderiam ter sido combinados com outros trajes que fazem a mesma coisa, simplificando e mantendo aqui a qualidade acima da quantidade. Pior é que o Balan Wonderworld tenta resumir a mecânica de personagem em uma única ação, algo bem radical que gera muita frustração. Pode ser difícil de acreditar, mas alguns trajes tiram a sua habilidade de saltar. Sério, é um absurdo. Um jogo de plataforma onde você é limitado em saltar, não pode pular. Boa parte dos trajes perdem essa habilidade de saltar e pra mim é o aspecto mais frustrante e negativo do jogo. Durante a exploração você vai ter que enfrentar negates e nem sempre vai estar carregando um traje com habilidades favoráveis em combate, tendo como única alternativa ficar correndo e saltando em cima deles, o que é chato porque alguns são pequenos, rápidos, outros podem voar. Sério, eu não sentiria falta nenhuma se tivesse tirado os combates do jogo e focado apenas nos elementos de plataforma, que é um dos pontos mais positivos do jogo. Por outro lado, os chefes, os boss aqui do jogo têm visuais bem legal, e a própria atmosfera da arena são empolgantes. Mas aí começa a luta e o jogo novamente subestima a sua inteligência, revelando estratégias para derrotar o boss que não exigem nenhuma estratégia, sério. Há sempre 3 mecânicas, 3 formas da gente atingir o boss, isso é legal, mas alguns exigem trajes que estão fora do seu alcance, te fazendo ter que voltar outra hora, que até aí eu não vejo problema, faz parte. O problema mesmo é quando você volta com o traje e descobre que o desafio, a satisfação continua sendo tão nula quanto. Agora, uma das coisas que eu mais gostei foram os pequenos contos de cada capítulo, ilustrados aqui por cutscenes belíssimas e emocionantes envolvendo os protagonistas dos mundos de Wonderworld. O jogo abre 3 capítulos por vez, necessitando coletar quantidade específica de estatuetas do Balan espalhadas pelos capítulos, para você poder desbloquear outros 3 capítulos até atingirmos o último capítulo. O design dos mundos também são legais, bonito, diversificado, com vários elementos de plataforma para serem explorados, com rotas alternativas e câmaras secretas. As estatuetas do Balan ficam bem escondidas, algumas até demais, e alguns dos acessos requerem trajes específicos para você prosseguir, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque por um lado, tem gente que gosta desse tipo de coisa, de ir atrás, farmar, coletar, trajes, voltar, e por outro lado é ruim porque particularmente eu preferia que a gente pudesse acessar os trajes a qualquer momento, mesmo que fosse do checkpoint, sem essa coisa de quantidade, coletar uma vez e ir lá no checkpoint e trocar. Seria muito mais simples, mais divertido, na minha opinião, do que ficar coletando e armazenando em quantidade. Alguns trajes também servem aqui pra gente destravar minigames, como jogo de golfe, beisebol, futebol. São simples passatempos, joguinhos bem simples mesmo, que envolvem tempo e precisão. São rápidos, mas cumprem o propósito. Eu gostei.
Mas por outro lado, a gente tem aqui os desafios do Balan, que envolvem pressionar o botão no momento certo, quando a sombra do Balan se une ao corpo dele, ou repetidas vezes em sequência. Nas primeiras 2 ou 3 vezes são legais, inofensivos, mas depois se tornam bem longos e cansativos. Os desafios do Balan são acessíveis através de um chapéu dourado que você encontra nos capítulos aqui nas fases em cada ato, mas depois de um tempo, quando você encontra um chapéu, você fica chateado porque sabe o que tá por vir. Agora, os gráficos do jogo são bem simples, nada que vai te impressionar, mesmo nas plataformas de nova geração. Achei até abaixo da média. O principal benefício mesmo é os 60 FPS no PS5 e no Xbox Series X. Eu não tive problema nenhum, eu joguei aqui no PlayStation 5 e a performance foi boa. As músicas do jogo são ótimas, usadas dinamicamente, com trocas imediatas, dependendo do momento, como um verdadeiro espetáculo mesmo, sempre tentando enfatizar o sentimento, a emoção do momento. As melodias combinam bem com os ambientes em questão. Agora, fora algumas poucas linhas do próprio Balan, não existem diálogos no jogo. Os moradores de Wonderworld todos compartilham de um idioma próprio, e eu até achei quando eu joguei o demo que era japonês, mas não é, e eu me desculpo por isso. Mas o Balan tem um sotaque meio japonês, pelo menos é o que parece pra mim. Mas sabe, a gente tem que aceitar que, em tempos difíceis como estes, é bom termos um jogo tentando iluminar e revelar o que há de melhor nas pessoas. A gente tem que reconhecer isso. Balan Wonderworld traz uma mensagem bem positiva, mas há muita coisa errada acontecendo, principalmente com os trajes, problemas difíceis de deixar passar, como a quantidade desnecessária mesmo de trajes, e a decisão de usar apenas um botão de ação. Na tentativa de simplificar o jogo, eles complicaram ainda mais as coisas, deixaram tudo mais difícil, mais frustrante, cansativo. E finalmente, eu vejo todos esses problemas, sei que existem, e fico frustrado, como sei que você também vai ficar, mas explorar os mundos de Wonderworld e conhecer cada um dos seus protagonistas foi uma experiência boa, cheia de altos e baixos, claro, mas no final do dia eu pude conhecer a menina que tinha medo de amar, o homem que se apaixonou por uma princesa e outros 10 dos protagonistas de Wonderworld. Infelizmente não posso recomendar o jogo a todos, pois o gameplay deixa muito a desejar, peca demais, mas não deixaria de considerar caso estivesse ciente de todas as críticas mencionadas nesse review e ainda assim sentisse um impulso por comprar, ou surgisse uma oportunidade durante uma promoção, ou tivesse um filho pequeno começando a jogar jogos de plataforma. Mas bom pessoal, então é isso, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas de suas dúvidas em relação ao jogo e te ajude a fazer uma escolha mais informada se vale ou não a pena comprar ou esperar. E eu vou ficando por aqui, se você curtiu o vídeo não esquece de deixar um like e considerar se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.